Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então, peço que aproveite e assista ao final. Também peço que se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgar, nós estamos sendo transmitidos pelo canal Marketing, através da Vivo 611 e da Claro 692. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é formado em Engenharia de Produção e possui especialização em liderança pela Harvard Business School. Com mais de 20 anos de experiência em empresas de bens de consumo como Faber-Castell, Siemens e Natura Cosméticos. Embaixador da Endeavor no Brasil. Ele é cofundador da iniciativa True Food. Cofundador e conselheiro da Dengo Chocolates. Apaixonada por cacau, café, chocolates, negócios de impacto e gente. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Estevão Sartorelli. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast O Melhor Conselho contigo e com todos os que nos escutam. E me diz uma coisa, tem espaço para mais apaixonado por café, chocolate? Porque eu também sou, por negócio de impacto e gente. Tem mais espaço ou é só seu esse espaço? Sempre cabe mais. Eu digo que todo dengo é compartilhado. Ou seja, coisa boa, temos que coletivar, compartilhar e sempre cabe um pouquinho mais na van. Me diga uma coisa, você fundou, né, você é cofundador da Dengo, tá? Que é uma empresa que tem um reconhecimento muito grande do mercado como de alto nível, de qualidade, né, de padrão e tal. Mas teve algum momento desafiador nessa construção da marca? Claro que deve ter tido alguns momentos, mas teve algum momento mais desafiador? E como é que você conseguiu superar para colocar a Dengo no patamar que ela está hoje? Acredito que os pequenos e médios empreendedores que nos assistem vão entender bem o que eu vou trazer aqui. Não tenho dúvida que o maior desafio de empreender no Brasil é o próprio empreender. Os primeiros 2 anos de um negócio novo são muito difíceis. O maior desafio que eu enfrentei foi o volume de desafios. Eu digo que no caminhar, nesse eletrocardiograma que a gente enfrenta dia sim, dia não, a gente volta para casa no primeiro dia, uau, melhor decisão que fiz na vida. No segundo, onde eu estava com a cabeça. E esse eletrocardiograma, ele vai melhorando? Talvez. Ele vai diminuindo picos em vales, mas eles vão nos mostrando aos poucos que, sem dúvida, a gente tem um negócio e a diversidade de desafios vai diminuindo. O começo é sempre difícil. É pensar marca, é pensar portfólio, é pensar cliente, cultura, estratégia, PNL. E aqui, só para não terminar a lista. Então, acredito, Luiz, que o maior desafio de nascer do zero é, de fato, a dificuldade de lidar com tantos desafios em sincronicidade, ao mesmo tempo, em paralelo. Saber priorizar, saber entender o que é mais importante, ter uma abordagem pragmática, entendendo que há uma diferença entre o ótimo e o bom e ir lá e fazer. E um grande diferencial das lojas também da Dengo é, na verdade, é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que é a experiência, né? Quer dizer, você sente realmente uma experiência diferente ingressando numa loja Dengo. Essa experiência foi um desafio construído durante muito tempo? Sem dúvida. Desde antes da marca, nós sempre pensávamos que se tivéssemos um ponto de venda, aquele ponto de venda ele precisava ser uma expressão da marca ou do negócio de impacto em sua totalidade. Há uma máxima no varejo que diz que o detalhe é o que faz o varejo, né? Detail is the retail. Isto é verdade. E o que é o detalhe? Tudo. É a música, é a temperatura, é o sorriso do rosto de um colaborador, é o bom atendimento que ele provê, é a forma que nós olhamos aquela jornada e entendemos quais são os momentos uaus dela e como que nós monitoramos aquilo para garantir que o consumidor, mesmo que em tempo de fila ocasionalmente, loja cheia e um pouco tumultuada, ele saia da loja com a vontade de voltar
E não só de vir só, mas de também trazer seus amigos e familiares. Porque a experiência ele quer compartilhar, a experiência boa ele quer compartilhar. Exatamente. Sem dúvida, a gente não teria um negócio se nós não tivéssemos um bom produto. A alimentação começa com sabor e sabor é soberano. Mas por melhor que seja um produto, o que faz as pessoas voltarem e gerarem conexões duradouras com as marcas e negócios é uma experiência superior. Sem dúvida, nesses últimos anos, essa palavra até ela se gastou um pouco no varejo brasileiro e mundial. Uma experiência valorosa é uma experiência que traz um ato de receber, uma arte de encontro. É uma hospitalidade que acolhe, em que a pessoa vem e tem vontade de voltar, às vezes por questões que nem são lógicas ou racionais. Mas ela percebe que aquele espaço, aquela marca e a pessoa que a recebeu agiu de uma forma que fez diferença na vida dela. E você é um especialista em marketing e liderança. E esse é o fator chave de sucesso que você conseguiu implementar na Dengo? Eu não sei se é fácil atribuir um fator-chave. Acho que como vale para o retail, também vale para um líder atual. Acredito cada vez mais na importância de nós aprendermos cotidianamente, de nós nos repensarmos e de nós sermos agentes transversais ou multidisciplinares. É no encontro de uma visão sistêmica e uma visão estratégica em que a gente busca eliminar trade-offs da operação, do negócio, da proposta de valor, que mora a inovação, ou a diferença, ou a oportunidade. Você coloca muito claramente que ele é um criador de marcas de impacto. Você pode traduzir o que é marcas de impacto? Ou, pela tua visão, como seria essa marca de impacto? Uma das minhas falas, até bastante conhecidas atualmente, Luiz, é que o mundo não precisa de mais marcas. O mundo precisa de negócios de impacto que se comprometam com as causas ou os desafios socioambientais que esse mundo atual, um tanto cinzento que a gente vive, nos apresenta. Então, este século será marcado por negócios de impacto social que nascem como negócios de impacto ou por negócios que pivotam de simplesmente marcas, mas que abraçam causas sociais e ambientais no core, nas atividades chaves da sua existência como negócio. Marcas de impacto são aquelas marcas que de fato buscam fazer diferença para o social e para o ambiental. Sem dúvida, quando a gente decupa um pouco isso, a gente até um pouco superficializa esse entendimento, porque no limite tudo gera impacto. Tudo gera algum tipo de impacto positivo ou negativo. Algumas grandes, por exemplo, se logram olha, nós geramos muitos empregos. Isso é impacto? Talvez não o suficiente. O que é um impacto completo? É quando mais do que você gerar novos empregos, é daqueles empregos que você gera, qual percentual daqueles seus colaboradores que de fato atingem renda digna, ou um conceito do inglês que é batizado de living income, que é a renda necessária para uma família com X números de pessoas daquela dada região terem condições de alimentação, saúde, moradia e educação dos seus filhos e algumas despesas extraordinárias para lazer e outros que permitam a pessoa ter decência de vida. Esse tema, por exemplo, de living income, há pouco tempo, era um tema restrito ao ambiente político ou de governo. Era pauta de programa de governo. Mas, no mundo em que os estados nacionais estão cada vez mais com dificuldades de gestão e risco fiscal, vai ser necessário que os negócios conscientes, as empresas conscientes, elas se apropriem de tal temática. Esse é só um exemplo. Outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é ligado ao quanto no risco ambiental que a gente tem, às vezes, que a gente fala, mas eu tenho um produto que ele é 100% reciclável. Ser produto 100% reciclável no mundo que a gente vive hoje é o mínimo que se espera, né? Nós falamos muito dos 3 R's, por exemplo, né? Do reduzir, reutilizar e reciclar. Desses 3, qual seria o mais importante, dada a realidade de mundo que a gente vive, né? Só, por exemplo, o plástico, né? No último ano,
o mundo produziu e descartou mais de 355 milhões de toneladas de plástico no ano. Isso dá praticamente 1 milhão de toneladas dia. A maior oportunidade que a gente tem é reduzir resíduos. É esse olhar de impacto que ele é amplo, ele é total, ele é integral. É uma opção e uma oportunidade que os negócios têm de ampliarem a sua lente de estratégia, sua visão de negócio. Uma visão simplista, sem dúvida, todo negócio é de impacto, mas o importante não é o impacto absoluto em si, mas é o impacto relativo. Em outras palavras, de cada real que o meu negócio ele apropria do sistema ou da cadeia de valor que ele está inserido, o quanto ele devolve isso em valor para as pessoas, para os meus colaboradores, para os meus parceiros, para os meus fornecedores, para os meus clientes e para os outros stakeholders ou partes interessadas, seja o governo, seja outras instituições, o terceiro setor. Quer dizer, a tua fala é muito interessante, porque em princípio, uma pessoa que vê assim, marca de impacto, imagina que é aquele impacto do marketing barra propaganda, né? Tá aqui, olha, compre, pegue isso, não sei o que legal, que eu vou comprar. Não, você está falando realmente uma coisa bem profunda, você está falando do impacto social lá na ponta, você está falando, me corrija se eu estiver errado, do impacto social do cara que planta o cacau, o cara que colhe o cacau. Exatamente. Você está preocupado com ele lá na ponta. Exatamente. E essa foi, inclusive, uma das razões de a gente vir ao mundo, né? O mundo do chocolate, mundialmente, é uma cadeia que movimenta hoje mais de 120 bilhões de dólares. É uma cadeia gigantesca, mas irregada de vários players e de várias marcas e que não existe, de fato, oportunidades ali de white space ou de ocupação de mercado oportunas. O que a gente acredita cada vez mais é que os negócios que souberem endereçar as dores e as necessidades de suas cadeias de valor, sejam elas sociais ou sejam dores ambientais, estas marcas ela vai ter não só a oportunidade de conectar e engajar mais os seus colaboradores, como de trabalhar com uma mobilização de clientes mais fiéis ou leais a essas marcas, embora a gente consome de tudo, né? E eu costumo preferir até o termo negócio de impacto ambiental. E por que negócio de impacto ambiental? Eu digo que a primeira palavra da frase é negócio. Porque apesar de nós termos altos compromissos sociais e ambientais, precisa ser negócio. E o que é um negócio? Negócio é aquilo que gera lucro. Então não é uma discussão de ser ou não ser rentável. Ser rentável é uma condição obrigatória no médio prazo. Aliás, ser sustentável presume que para ser sustentável, para ser perene, precisa gerar lucro. O importante é que esse lucro ele tenha um valor compartilhado e ele tenha um perfil de lucratividade que seja compatível com a realidade daquela cadeia de valor, daquele setor econômico e ou das condições socioambientais que ele se insere. E nessa condição socioambiental, nesse impacto ambiental que você falou um pouquinho, queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre essa agrofloresta que você defende bastante e que a marca Dengo defende bastante. Como é que é essa agrofloresta, como é que é essa agricultura regenerativa? Ótimo. Existem vários termos, alguns mais complicados, outros mais simples, para definir o que seria uma agrofloresta. Nós temos um exemplo bastante simples. Um pomar, ele é um dos tipos de agrofloresta. Agrofloresta, agro, alimento, floresta, árvores. É a combinação de em um mesmo sistema, ou de um mesmo hectare, de uma mesma área, esses dois componentes. Árvores frutíferas, ou que provêm alimentos, espécies alimentícias, combinado a outras composições arbóreas e arbustivas. E por que esse modelo de agrofloresta é importante? Porque os sistemas agroflorestais, eles geram mais benefícios não só por um solo mais saudável, que gera um alimento mais saudável, e se a gente consome um alimento mais saudável, por sua vez, nós também temos mais nutrientes e mais saúde, mas ele tem outros benefícios envolvidos. Alguns deles, Luiz, quanto
mais árvores nesse sistema, mais água se traz para esse sistema. Outro exemplo, quanto mais biodiverso é este sistema em termos de espécies e alocação e a densidade destes, mais nós temos uma biodiversidade rica, pássaros, aves, outros animais, mamíferos. Esta, sem dúvida, é uma das grandes conquistas de sistemas agroflorestais. Olhando que nós vivemos uma perda de biodiversidade acelerada nos últimos 40 anos, em que mais da metade da biodiversidade do planeta já foi extinta, sistemas agroflorestais eles regeneram a biodiversidade. Sem falar de carbono. O carbono, por exemplo, que é uma das grandes preocupações da pauta de mudanças climáticas, um solo saudável, que é o exemplo, por exemplo, de um sistema agroflorestal, ele tem a capacidade de sequestrar mais carbono da atmosfera do que um solo pilado e esterilizado. Então, toda a filosofia de agrofloresta, ela é positiva, porque ela gera oportunidade para quem possui aquela agrofloresta, gera renda, gera trabalho, porque em sua grande parte as atividades agrofloresteiras elas são intensivas em mão de obra, ela gera valor ambiental e gera um benefício para todos nós. Hoje, por exemplo, sabe-se que talvez a Amazônia foi a maior agrofloresta plantada pelas nossas civilizações anteriores. E a importância da Amazônia hoje, por exemplo, para a produção agrícola do agro, por exemplo, do centro-oeste brasileiro é fundamental. 70% das chuvas do centro-oeste são decorrentes do que chamamos de rios voadores, que vêm da região da floresta da mata amazônica e fazem com que essas nuvens carregadas de água tragam e façam que esse ciclo da água opere e proporcione que grãos e outras culturas, melhor dizendo, da região centro-oeste brasileira produzam. Isso vale para todo o mundo, não é assim, alguma coisa restrita ao Brasil. E diga-se passagem, Luiz, o conceito de agrofloresta não é algo novo. O que tem acontecido é com a pressão climática e os desafios que a gente tem à frente, ela tem ganhado maior protagonismo e oportunidade de investimento. O Brasil tem uma oportunidade tamanha nessa pauta. Por exemplo, no Brasil, há estudos que mostram que nós temos mais de 90 milhões, outros estudos que chegam às vezes até 120 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, em que nós podemos regenerar esse pasto degradado, este solo já enfraquecido, com o plantio de agroflorestas, gerando alimento, gerando renda, gerando benefícios socioambientais. Me diga uma coisa, usando palavras da moda do nosso dia a dia, né, que uma delas a gente estava falando agora, que é impacto. E eu vou trazer aqui a mesa uma outra que é engajamento. Impacto e engajamento. A Dengo e você está conseguindo trazer outros produtores lá na ponta para esse... Porque assim, você tem o que atualmente produz. Você está conseguindo convencer outros a essa nova perspectiva? A melhor forma de convencer é o próprio negócio. Eu costumo dizer que a teoria da inveja é uma das coisas que melhor funciona. Quando você vê que um produtor tem feito um bom trabalho e tem tido resultado financeiro, aquele é um dos maiores incentivos que você pega um tecido social como o sul da Bahia, você pode vigorar. Então, é o próprio sucesso, exemplo, melhoria de renda de alguns produtores, que é o melhor engajamento possível para que outros produtores possam inserir e crescer na rede. E isso, nós não temos sombra de dúvidas que, desde a existência do negócio, há 10 anos, a gente tem conseguido gerar uma melhoria consistente. Anualmente, a renda desses produtores cresce e evolui. Por exemplo, produtores que nos acompanham desde o início dessa jornada, eles já aumentaram a sua renda em patamares acima de 50%, no mínimo. Mas a gente tem um compromisso de garantir que 100% da nossa rede de produtores atinja a renda digna até 2030. E me diz uma coisa,
Quer dizer, o teu produtor, no final, em comparação a outros, ele está se beneficiando. Ele está crescendo, tá se beneficiando. Agora, é, esse impacto que você está lá, a gente falou de outras empresas, você usou uma palavra, né, de forma até positiva, inveja, tá? Você percebe que outras empresas, vendo o que vocês estão fazendo, estão se espelhando nesse jeito? Vocês têm conversas com outras empresas? As empresas procuram vocês para ter uma referência nesse sentido? Sem dúvida, a gente tem total abertura e já tivemos algumas conversas pensando na importância dessa colaboração. Seria miopia da nossa parte achar que a gente vai mudar a realidade da cadeia cacaueira no Brasil e no mundo sozinhos. O desafio social, ambiental, eles são tamanhos que exigem um modelo de colaboração pré-competitiva. Esse mesmo produtor que fornece a Dengo, ele fornece para outras marcas, muitas delas grandes. Mas, como tudo na vida, o produto que você entrega melhor é para aquele que paga mais. O produto de mais qualidade tem maior preço. E para quem você vai direcionar aquilo, Luiz? Para quem lhe paga mais. Aquele produto que paga pouco, recebe pouco. Essa moeda de troca. O que aconteceu historicamente nas cadeias de suprimentos que nós bem conhecemos é que essa pressão de resultado das grandes, médias e pequenas empresas por entregar melhor rentabilidade e margem fizeram com que nós desconectássemos dos demais elos da cadeia. Uma relação até, desculpe o termo, um tanto prostituída. Porque a gente exige condições, às vezes, dos fornecedores, que a gente finge que a gente vai remunerá-los com renda digna, e, por outro lado, ele também finge que irá nos prestar um serviço ou um produto à altura. É este o repensar. Até eu digo como engenheiro de produção que nós invertemos aquele processo de CIPOC, Input, Process, Output. Nós tratamos o produtor como nosso primeiro cliente. Por quê? Porque se nós não tivermos um cacau de altíssima qualidade, nós não teremos um chocolate de altíssima qualidade que permitirá com que a gente elimine os químicos desnecessários ou os aromatizantes, por exemplo, que são impregnados na categoria. Por exemplo, não sei se você ou quem nos assiste gosta de queijos. Queijos gourmets, eles têm aromatizantes artificiais? Não. Vinhos. Vinhos bons. Você tomaria um bom vinho que você observasse no rótulo que falasse assim, aromatizantes? Jamais. Cafés, idem. Isso também vale para o cacau e para o chocolate. A presença do aromatizante é um indicador de que aquele cacau, muito provavelmente, é um cacau de péssima qualidade. O aromatizante, o principal papel dele numa formulação de chocolate é ocultar as notas defeituosas de cheiro de fumaça, cheiro de ranço, algumas de notas animais ou outras características. Este é só um exemplo de que cacau de qualidade paga-se mais, mas também é uma relação que não é de uma caridade ingênua, é de uma relação madura, em que o produtor fornece-nos um cacau de maior qualidade e, portanto, ele recebe algo a mais. E este algo a mais, diga-se de passagem, quem é que promove essa cadeia é o consumidor. Nós, como os consumidores, somos os grandes atores de qualquer cadeia de consumo. Quando você escolhemos comprar um Dengo e escolhemos remunerar melhor ao produtor e escolhemos respeitar a agrofloresta como um sistema de conservação produtiva em que a gente mantém a floresta de pé, ao mesmo tempo que a gente gera renda para quem vive dela, este é um ato que talvez seja um dos mais nobres de um Estado democrático, e a gente se esquece disso. Por isso que eu tenho dito muito da importância do ato do consumo. As nossas escolhas não dizem só apenas as pessoas que nós somos, mas o mundo que a gente quer construir. A gente fala, por exemplo, da cadeia cacau-chocolate, apesar de chocolate ser uma iguaria das mais desejadas no mundo, e movimenta essa cadeia já citada bastante bem sucedida e lucrativa, e vende felicidade, indulgência e prazer, essa é a verdade parcial, ser verdadeira do chocolate. Mas quando a gente olha o que está por trás dessa cadeia, infelizmente ainda,
é uma cadeia de obesidade infantil, de muito açúcar, de químicos desnecessários ou ultraprocessados. E quando a gente chega mais próximo à realidade do cacau, que parece que é outro mundo, a pessoa nem entende muito como aquele cacau vira em chocolate, é uma realidade ainda mais triste. 3/4 do cacau vem da África, não é o caso brasileiro porque a gente não importa, mas a cadeia do cacau no mundo é abastecida 75% por cacau africano, no qual 90% dos produtores vivem abaixo da pobreza. E a gente precisa mudar essa realidade. A gente não pode permitir que aquele ato tão prazeroso ele fomente uma cadeia tão miserável. E é ganhar esta consciência no ato de consumo, seja para a moda, seja para o alimento, seja para a escolha do futuro carro que a gente vai comprar, é um presente que a vida nos dá. Você falou agora sobre consumo, né? O consumidor. Nesse prazer do consumidor, né? Na hora que está comendo um produto de boa qualidade. Você tem reparado, claro, como todos nós, a evolução do consumidor, né? A exigência, o nível de exigência começou. Você acredita que essa evolução do consumidor está só no começo? A gente está no meio? Como é que você está vendo essa relação do consumidor agora? Adoraria ser mais otimista com a resposta, mas estamos apenas no começo e essa progressão ela é lenta. No caso do Brasil, até digo que se não há retrocessos. Vou dar apenas um exemplo aqui, teriam outros exemplos, mas o tempo não nos permite. A nossa categoria chocolate no Brasil, apenas 10% do consumo do chocolate brasileiro é naquilo que a gente chama de chocolate amargo. O nome também não ajuda, diga-se de Sim. passagem. Comer produto amargo ninguém quer, nem eu. O melhor termo talvez seria chocolate intenso, ou chocolates que levam alta concentração de cacau na sua formulação. Isso é muito pouco. Comparativamente, Estados Unidos da América, templo do fast food, nação mais obesa do planeta, 35% de participação do chocolate amargo. Vamos à Europa, 65% ou mais da participação da categoria chocolates na Europa são de chocolates amargos com alta concentração de cacau e pouco açúcar. É triste dizer isso, mas nós como brasileiros, nós estamos acostumados a um docinho de má qualidade. E a gente pode entender que um chocolate de qualidade vinculado a cacau, que é um superalimento, ele é saudável. Pasmem, mas um chocolate 70%, por exemplo, que é um chocolate dos mais consumidos nesse percentual de dark chocolate ou chocolate amargo, há vários estudos científicos e sem qualquer viés industrial de que um cacau em alta concentração, esse chocolate em alta concentração, ele tem benefícios à pressão arterial, melhora da frequência cardíaca, melhora do estado de humor, disposição, sem falar de outros elementos que melhoram e muito a lista. Então, esta escolha mais consciente ela é necessária. E onde mora o maior desafio como brasileiros? Evoluir a consciência num Brasil em que pouco se lê, pouco se aprende. Precisamos aprender a ter uma comunicação que engaja as pessoas para essa mudança necessária. Por quê? É triste dizer isso, mas a gente precisa de novas narrativas, porque as escolhas de compra não são escolhas racionais, lógicas. O ato de compra ele é um ato da emoção, é um ato sobre o sentir. E é este universo, é esta parte do cérebro que a gente precisa aprender como construir novas narrativas com o uso de uma abordagem multidisciplinar da neurociência e outras, para que a gente promova mudanças de hábitos de consumo, seja na alimentação, seja fora dela. Porque todos esses desafios que a gente tem hoje ligados a mudanças climáticas ou outras, elas se devem a uma questão que nós, como consumidores, precisamos mudar. Nós precisamos aceitar algo que é uma verdade intragável, o que a gente não quer aceitar. Que a gente, sim, nós vamos consumir menos, nós vamos pagar mais pelo que a gente consome e a gente vai ser mais leve, mais feliz
e menos endividado. Olha, eu tô adorando, porque eu sou um consumidor de chocolate amargo ou intenso, Que conforme. bom, você já está nesses 10%, Luiz. O meu convite aos que nos assistem é: você não vai fazer um pivotar, um cavalinho de pau, e sair do chocolatudo ali, muito açucarado, para uns 70% amanhã. Mas o meu convite a cada um de vocês é: faça um passo de cada dia. Vá gradualmente aumentando o percentual de cacau na sua escolha de chocolate. É igual o cafezinho. Tem pessoas ainda que tomam café com açúcar. Muitas das vezes até eu digo que não é café com açúcar, é açúcar com café. Porque Exatamente. se você olha a quantidade que o cidadão e a cidadã coloca para um sachê de açúcar, vai menos pó de café do que ela imagina. Só que ela não percebe. E o açúcar, ele vicia. Eu não sou contra o açúcar. Amo açúcar. Mas a gente tem que consumir o açúcar na medida certa. O segredo da vida e de uma vida feliz é o equilíbrio nela. O abuso, a gente paga essa conta. E a gente paga uma outra conta, quando você falou do café, e eu já ia entrar nesse tema com você. É, a gente aqui no Brasil, a gente queima o café, né? Então a gente faz o café fervendo, aquela água fervendo, né? E adiciona muito açúcar. Talvez seja para cobrir o gosto das impurezas, né? Você tem muita coisa, e a gente está muito acostumado com esse negócio melado mesmo, né? Você chega em alguns lugares, por exemplo, e tem aquela cafeteira, e aí você fala, tem açúcar? Ah, tem só um pouquinho. Quando você vê, tá lotado de açúcar, né? É açúcar com um pouquinho de café. Sim, sem dúvida, essa é a triste realidade. Mas onde que a indústria, na sua grande maioria das vezes, se respalda? Que se não fizer o produto barato, ele priva o consumidor de acesso ou de venda. E onde eu sou crítico desse modelo? E por isso que defendo aqui iniciativas que incorporem no custo do produto os seus reais custos, seja a saúde pública, ao social, aos produtores, outros envolvidos, colaboradores e tais, e o consumidor e o planeta. Porque quando nós reincorporamos esses custos no custo do produto, entre outros, nós estamos remunerando dignamente as pessoas envolvidas nas diferentes cadeias ou setores econômicos. Isso gradualmente faz com que a engrenagem de gerar renda digna, a gente reincorpora um mercado de consumidor à altura do que o mundo e as pessoas merecem. Essa espiral negativa que a gente entrou nos últimos anos de redução de custo, redução de custo, redução de custo, tem levado àquele modelo que já mencionamos de auto-engano ou engano alheio. Nós fingimos que oferecemos ao consumidor um produto bom e ele finge que está nos pagando o valor que o nosso produto merece. Precisamos destravar esse modelo. E é por isso que, entre outros, defendo e tenho fomentado no Brasil uma atuação numa iniciativa multissetorial e sem fins lucrativos. É uma força-tarefa de 12 a 18 meses, na qual a gente busca para as principais commodities do Brasil, os principais alimentos, a gente medir e incorporar as externalidades sociais e ambientais que deveriam fazer parte do custo daquele produto. Parece estranho eu falar nisso no momento que a gente vive um momento inflacionário, principalmente puxado pela alimentação. A intenção aqui, de forma alguma, não é fazer apologia ao caro ou defender aumentos de preços, não. Mas nós temos que acertar que coisas precisam ser subsidiadas, terem créditos e um imposto seletivo e pagar menos imposto quando são saudáveis e fazem bom ao governo, porque vai ter menos pressão sobre a saúde pública. Por outro lado, produtos que geram danos à saúde pública, danos ao meio ambiente, eles precisam ser responsabilizados pelos custos gerados. E, infelizmente, hoje a gente tem uma distorção. E essa distorção é por uma pauta muito energética de que assim, mas o consumidor pede e cobra. Os ultraprocessados, por exemplo, que é uma honra a gente ter até um pesquisador responsável por isso, que é o brasileiro mais citado em pesquisas científicas, artigos científicos, que é o professor Carlos Monteiro, do Núcleo de Nutrição da USP, no PENS. Ele
evidenciou, tornou conhecido o conceito de ultraprocessados. Tá? Sem entrar aqui em detalhes, não é necessariamente aquilo que é industrializado, mas são aqueles produtos que levam o que a nossa avó, se pegasse a rotulagem, ela não comeria porque ela não conseguiria entender aquilo como comida. Que muitas das vezes é rico em aromatizantes, em emulsificantes, em outros químicos desnecessários ou conservantes em absurdo. Estes produtos, existem enésimos artigos que mostram suas relações com obesidade e outras doenças crônicas. Um governo consciente, ele precisa sim ter uma abordagem mais inteligente sobre tais produtos. Um produto de verdade, no limite, ele não precisa nem de propaganda. Você vê aí pessoal fazendo propaganda de tomate e maçã? Não. Tenha certeza, quanto mais publicidade existe num produto, mais não comida de verdade aquilo ali é. Você desenvolveu o raciocínio, deixa eu só voltar um pouquinho. Você está falando de uma iniciativa que você é cofundador e também membro de conselho, que é a True Food. Isso. É isso? Esse é o conceito que você está desenvolvendo agora. Exatamente. No Brasil, a gente pode falar comida de verdade, mas ela é uma iniciativa que nasce no Brasil e, sem dúvida, é uma iniciativa que tem mais eco, ou reverbera mais hoje a mercados como o europeu, que tem como objetivo, Luiz, monetizar as externalidades no custo real dos produtos, fazendo com que, por meio de políticas públicas, a gente possa redirecionar subsídios para alimentos mais saudáveis, mais nutritivos para as pessoas e para o planeta, e sensibilizar e mobilizar o consumidor a fazer escolhas mais inteligentes. No limite, a escolha saudável e ecológica, ela é a mais acessível. O que ocorre hoje é que essa ancoragem de preço, ela está com algo que é unfair, que é injusto. Ela está ancorada num produto que muitas das vezes não está alocando todos os custos que ele está gerando ao cidadão, ao consumidor brasileiro. Agora, voltando um pouquinho, que acho que ficou esse pedaço lá atrás faltando na nossa conversa. A gente falou muito de cacau, mas a gente tem também outros produtos nas lojas, né, da Dengo. E claro, eu acho que a resposta é muito óbvia. Todos os produtos passam por essa seleção e essa classificação e esse conceito do True Food e também da qualidade, da agrofloresta, claro, dentro do que é possível se plantar desse jeito. Mas todos eles passam. Quase todos. A gente tem um movimento, e isso eu digo que é uma jornada. Longe de sermos um negócio perfeito. Sem dúvida, somos um case em modelo consciente de produzir um chocolate ético? Somos. Temos orgulho disso ter nascido no Brasil? Temos. Fomos os criadores do bom chocolate para o mundo? Não. Mas reconhecemos que ninguém talvez antes teve o borogodó, a boa criatividade da nossa essência brasileira de fazer a combinação de um bom chocolate com frutas castanhas, os sabores brasileiros E são muito bons mesmo. Nós somos o pomar do mundo, podemos dizer isso. A nossa diversidade, a nossa feira, ela resiste muito, embora a gente tenha um varejo estruturado e moderno nos grandes centros. Como dito, isso é uma jornada. Nós começamos com o cacau, temos expandido para outros ativos da sociobiodiversidade brasileira. Exemplos disso é o cupuaçu, a banana. Nós procuramos trabalhar com outros elementos que façam parte desse modelo, e isso inclui também o trabalho com o café, com os panetones, mas isso é uma jornada. Hoje, a ponta de lança em termos dessa jornada na Dengo, sem dúvida, é o cacau, que é porque viemos. E é onde nós, desde o princípio, estabelecemos ali um compromisso de promoção de renda digna desses produtores. Começamos no sul da Bahia, atualmente temos essa rede de produtores com mais de 200 produtores ou famílias vinculadas, não só hoje na Mata Atlântica baiana, mas também Amazônia, com estados como Pará e Rondônia, Espírito Santo e outros estados produtores. No tempo, nosso desejo é que a participação desses diferentes estados ou comunidades seja a representatividade da produção brasileira. Me diz uma coisa, você, né, começaram com poucas lojas, tem dezenas de lojas pelo Brasil. Como é que você
pensa em escalar um negócio ou como ele foi escalado, mantendo os valores fundamentais? Como é que você pensa, como é que dá para continuar, né, escalando um negócio e mantendo esses valores? A resposta é fácil, o exercício é difícil. Cultura. Cultura forte é fundamental para você não perder a sua essência conforme cresce. E isso é um dos trade-offs. Vamos ser honestos, muitos de nós fomos criados numa realidade do mundo que a gente entendia que aquele produto ele era de qualidade, baixo volume, artesanal ou o contrário. E esse trade-off não é bem uma verdade. Você pode ter produtos de má qualidade, de pequena, média ou de grande batelada. Esse é só um dos exemplos. É fácil crescer mantendo o DNA e a essência? Não, é muito difícil. O que é o melhor antídoto para isso? Cultura organizacional. Cultura organizacional forte. E como se constrói uma cultura organizacional forte? Por meio de pessoas engajadas. Não existem culturas organizacionais fortes com pessoas desengajadas. E como se engaja pessoas? Com pessoas e com propósitos. É por isso que volto à discussão do negócio de impacto social. Acredito eu que todos os negócios nesse século eles precisam trazer compromissos sociais e ambientais para o centro do seu negócio. Eu sonho com um dia em que ESG, sustentabilidade, eles sejam rebatizados meramente como estratégia. Enquanto nós continuarmos tratando tais temáticas como secundárias, como apêndices ao negócio, isso mostra não só que aquilo não é estratégico, como aquilo não gera valor para o negócio. Nós precisamos obter compromissos sociais ambientais que fazem parte da atividade core, das atividades centrais do negócio. Porque quando nós alinhamos isso, nós garantimos que cada real que a gente investe no negócio, a gente está investindo na causa, mas a gente está investindo no resultado financeiro. O que você está me mostrando é que, e outras pessoas também nesse sentido, que o ESG não é moda. O ESG ele está aí para... O termo está um tanto gasto, seja pela condição geopolítica mundial ou não. E eu que acompanho essa temática há pelo menos 20 anos ou um pouquinho mais, eu acho que me envolvi com essa pauta a primeira vez quando fui fazer minha iniciação científica em governança corporativa. Quando a gente discutia ali, a sustentabilidade ainda nem era um dos pilares, mas os conceitos de uma governança ética já estavam impregnados pelo conceito de um negócio consciente, por assim dizer. Nesses 20 e poucos anos, nós sabemos, e isso quem tem envolvimento até anterior do que nós na pauta, sabe o quanto esse conceito ele tem seus altos e baixos. Nós, como pessoas de negócio, eu digo que nós somos ótimos para dar nomes novos a conceitos velhos. Quando a gente puxa esse fio, a gente vê que tem literatura já da década de 70, em livro de engenharia mecânica, que já citava esse conceito de os negócios conscientes, os negócios sustentáveis, eles têm uma visão que vão além da geração de lucro e que tem uma preocupação maior do que só gerar valor ao acionista, embora isso seja fundamental. Isto faz com que eu acredito que o ESG ele também esteja num momento de demodê. Pode ser ocasionalmente que ele seja substituído daqui a um tempo por um novo termo, muito provavelmente. Mas o conceito, o chassi que está por trás é o mesmo. Isso não muda. Concordo. O conceito social ambiental, você pode trocar o nome. É mais ou menos... Você troca a roupagem. A roupagem, né? Vem um novo professor e dá um novo tom para aquela coisa. Alguns dizem que está repaginando, né? Repaginando o conceito. E a gente prova disso a quantidade de coisas que você vê hoje no dia a dia das pessoas. Não, agora são os 4 Cs de marketing. Os 4 Cs, essa é a onda, temos que surfar essa onda. Mas espera um pouquinho.
Os 4 Cs de marketing é década de 90 que ele foi escrito, né, lá atrás, não é agora. Você está requentando uma coisa, uma comida que já foi feita, já tem esse viés, né? Lavoisier já dizia, né? Nada se cria, tudo se transforma, Tudo né? se transforma. Eu digo alguns exemplos, né? Eu rebatizei o a granel. A granel eu digo que é uma das inovações mais velhas do que andar para trás. Uma das principais formas de consumo dos nossos produtos, aqueles que nos conhecem e vão às nossas lojas, pelo menos 1/3 dos nossos produtos são vendidos na opção a granel. E o a granel é uma inovação do nosso negócio? Talvez. Mas lembremos nós que tivemos vós, bisavós, ou tivemos o privilégio de ter uma mercearia do bairro, que muitas das vezes o fubá, o café, o arroz que a gente comprava ali era pesado por quilo, como o pãozinho hoje o é. E por que o a granel é uma inovação interessante? Porque o a granel elimina a embalagem. E a melhor embalagem é aquela que não existe. O melhor resíduo é aquele que não é gerado. Exatamente, concordo com você. E me diga uma coisa, você trilhou uma carreira de muito sucesso, muito extensa e tal. Hoje em dia, nos teus pilares de marketing e liderança, onde está o caminho que você se inspira e que você se atualiza? Eu gosto muito de leitura. Sou uma pessoa que leio bastante. Obviamente que a gente não tem o tempo do mundo que a gente gostaria com as nossas responsabilidades de diferentes papéis, mas ainda consigo manter um bom hábito de leitura. E também percebo que em momentos talvez que os livros não estejam sendo tão provocativos ou suficientes, talvez esteja num momento de crise com a linha editorial que temos, eu acredito que a oportunidade de a gente se reconectar com a nossa natureza, tempo livre, tempo na natureza, é fundamental. Eu acredito que a natureza é uma das grandes fontes de inspiração. Que você pode carregar. Agora, Estevam, nós chegamos num ponto do podcast, que é um ponto crucial, que é eu cobro um presente. E o presente que você pode deixar para a gente aqui é o melhor conselho que você possa compartilhar. Eu vou deixar os melhores conselhos que eu aprendi nesses últimos 10 anos como empreendedor social, empreendedor de impacto, e que sei que mais gostoso até do que um delicioso chocolate depois desse podcast pode ser. Vem dose dupla. O primeiro deles é viva o seu propósito. E o segundo, tão importante quanto esse, é vá com calma para ir longe. Realmente são 2 conselhos de impacto. Estevam, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo muito gostoso, inclusive. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar virtualmente com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Peça se inscrever no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.